Quero cumprimentar a todos com um bom dia, domingo de sol lindo, abençoado por Deus, um excelente dia para ser grato ao Senhor, ter o coração aberto diante do Senhor, um excelente domingo para nos lembrar de ser grato ao Senhor. E aí, Nivaldo, tudo bem? Bom dia para você, para Lúcia, se estiver aí do seu lado nos assistindo. Bom dia para Paloma, bom dia para o Natan. Eu sei que tem mais pessoas conectadas que eu não estou conseguindo ver aqui. Eliane, bom dia Eliane, Deus te abençoe. Bom dia Daniel. Bom dia pessoal. Hoje eu que estou aqui no lugar da professora. Ela está hoje me cedendo um lugar aqui nessa cadeira. Então, nós vamos estar juntos aqui nesses 30 minutinhos dessa aula rápida, objetiva, em que eu vou tentar ser objetivo, claro, sintetizando aquilo que eu queria falar. Nos meus esboços aqui eu tentei ser o mais sintético possível. Que o Senhor nos abençoe. Deus abençoe a todos com um excelente dia, na graça, na paz do Senhor, sob os cuidados dEle. Um dia de coração grato, alegre ao Senhor. Um dia que a gente pode e deve dar uma pausa na semana, nos trabalhos, mesmo que trabalhando, aquela pausa interior para poder agradecer ao Senhor com o coração, dizer para Ele: Senhor, muito obrigado por essa semana que está se iniciando, pela semana que terminou, e como eu sempre digo, se estamos juntos aqui é porque temos sido conduzidos pelo Senhor. Maria Clara, Deus abençoe, bom dia para você. O Senhor te abençoe. Nós estamos estudando o livro de 1 Reis e agora nós chegamos no capítulo 17, que é a história onde aparece o profeta Elias. Uma história muito interessante, muito gostosa de ler, meditar, ouvir, estudar, voltar a ela. É muito, muito boa essa história. Traz grandes ensinamentos para a nossa vida e nos mostra o Deus Criador agindo em todas as coisas, como Ele sempre fez. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por este domingo. Obrigado por este domingo, esse dia ensolarado que o Senhor fez e nos deu como presente para vivermos para a Tua glória. Obrigado pelos meus irmãos que estão conectados, obrigado pela minha vida, pela vida desses queridos, cada família representada, que o Senhor nos abençoe neste momento de reflexão, nessas lições que estamos estudando. Que o Senhor nos abençoe, esclareça a nossa mente, transmita a nós, através do Teu Espírito Santo, aquilo que o Senhor quer que entendamos, que aprendamos, para que o Senhor seja cada dia mais glorificado nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom, até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso estamos alegres. Esse capítulo, já entrando na nossa matéria, esse capítulo 17, 18, ele traz para nós o rei Acabe, um dos reis de Israel, e sua esposa Jezabel, uma história conhecida, pelo menos os nomes são conhecidos, né? Acabe e Jezabel, quem nunca ouviu falar? E o Acabe é o 7º rei de Israel. Ele é filho de um rei também, o rei Onre. E Acabe se casa com a Jezabel, que também é uma filha de um rei. Ocorre que quando Acabe casa com Jezabel, eles passam a servir, veja como é interessante,
Acabe, um rei do povo de Deus, se casa com uma mulher fenícia e ele não influencia a sua esposa, mas sim ele é influenciado por ela. Então, quando eles se casam, eles passam a servir a um deus pagão chamado Baal. Todos também já ouviram falar esse nome. Então, Jezabel é a esposa do rei Acabe. Ela é, segundo a história que nós vamos ver, perceber nas entrelinhas, nas narrativas propriamente, ela é a esposa de rei, ou seja, a rainha mais perversa de Israel. É uma mulher terrível. O casal mantém a seu serviço com o dinheiro da máquina do governo, pagando esse pessoal todo, cerca de 450 profetas, conhecidos como profetas de Baal, fora outros 400 profetas de Asterote. Baal era a divindade masculina e Asterote a divindade feminina. O governo, no tempo do reinado do rei Acabe e sua esposa, sustenta esses 450 profetas de Baal, falando coisas a seu favor, evidentemente, são pagos para isso. E esses profetas de Baal, eles estão em absoluto contraponto aos profetas do Senhor, aos profetas de Deus, Yahvé. Então Acabe e Jezabel faz o que? Eles perseguem, eles precisam perseguir, exterminar profetas que não sejam deles, profetas do Senhor. Há uma corrupção, um desvio, uma apostasia da fé em Deus tremenda. Então eles se opõem a esse ponto, eles se opõem contra esses profetas do Senhor até as últimas consequências. Eles vão matar, eles querem matar, exterminar, não só perseguir e fazer calar. Sim, fazer calar de que forma? Matando. Se corrompem de um jeito inimaginável para um povo de Deus que conhece Yahvé. Se enveredam por um culto pagão. O que é um culto pagão? O paganismo é tudo que não é culto a Yahvé. O paganismo é culto a vários deuses. Para você entender melhor, o politeísmo. Monoteísmo, um único Deus. Politeísmo, vários deuses. Então, cultos pagãos são cultos a vários deuses. E Acabe, como rei de Israel, povo de Deus, se envereda pelo culto pagão de uma forma surpreendente. É óbvio que ele é reprovado pelo Senhor. Acabe e Jezabel. Reprovados pelo Senhor, eles vão ser duramente confrontados pelo profeta do Senhor, da forma como Deus falava, através dos profetas. Deus colocava a palavra diretamente na boca do profeta e o profeta falava o que Deus queria falar. Então Acabe e Jezabel vai ser confrontado por Elias. Elias vai falar em nome do Senhor, confrontando, dizendo que Deus reprovava os caminhos desse rei, sua esposa. E há uma coisa muito interessante, porque quando o rei se corrompia, todo o povo se corrompia. Há uma força muito grande na figura, na pessoa do rei. Também quando o rei se convertia, todo o povo se convertia. Então Elias, quem é Elias? Esse profeta que agora vai confrontar esse casal, rei Acabe e sua esposa. Elias é certamente o mais notável profeta do Senhor. Eu acho que ele é o mais famoso profeta do Senhor. Quando se fala em profeta de Deus, o que vem à mente é Elias.
O nome Elias significa Deus é o meu Senhor. O próprio nome dele transmite a sua mensagem de vida, o seu programa de vida. Para que ele vive? Elias significa Deus é o meu Senhor. E o seu maior desafio como profeta vai ser, depois de ter confrontado Acabe e Jezabel, vai ser enfrentar os 450 profetas de Baal. Um grande desafio. Elias é aquele que predisse ao rei Acabe que haveria uma grande seca. Deus mandou ele dizer isso. E essa questão da seca é demais relevante nesse contexto, eu já vou dizer por quê. E Elias também é quem disse para Jezabel que o seu corpo seria comido por cães. Olha que palavra confrontadora, né? Baal, quem que é Baal? Se você pegar lá no finalzinho do capítulo 16, no verso 32, vai a seguir, 32 até os demais versos ali, vai falar que Acabe ergueu um templo ao deus Baal. Vai dizer que ele mesmo, Acabe, como rei, construiu, no sentido de que coordenou a construção desse templo a Baal, ali em Samaria. Baal é um nome que significa também Senhor. Eu diria Senhor com letra minúscula, né? Se você for ver em Juízes, no livro que nós já passamos, Juízes capítulo 2, verso 11, aparece ali a palavra plural Baalins, que é a forma plural do nome desse deus pagão chamado Baal. Por quê? Porque cada lugar tinha o seu próprio Baal. Era um deus com letra minúscula que se opunha ao deus Yahvé. E cada lugar tinha o seu deus Baal. Por isso tem a palavra Baalins, lá em Juízes, em que o povo está sendo acusado de se corromper, saindo da adoração a Deus Todo-Poderoso, a Deus Criador, a Deus Yahvé, Deus o Senhor, com letra maiúscula. Baal era considerado também o deus do sol, no sentido de que era o deus da fertilidade, era considerado o deus da irrigação, da germinação e crescimento da lavoura. Veja, era atribuído a Baal essa bênção. Era atribuído a Baal também o aumento do rebanho, porque ele era o deus da fertilidade e da fecundidade das famílias também. Então, em tempos de seca, ofereciam sacrifícios a quem? A Baal, porque ele era o deus responsável da irrigação, da fertilidade, do crescimento da lavoura, do rebanho, da família. Em tempos de seca ofereciam sacrifícios para Baal em busca de favor dele. E Elias vai e fala para o rei Acabe que vai ter grande seca. E Baal então era essa divindade adorada na época do rei Acabe e Jezabel pelo povo de Deus. Os cultos a Baal, é interessante também dizer, passar e notar, os cultos a Baal não exigiam nenhuma santidade, não tinha santidade, não precisava. Santidade é coisa de um Deus santo, justo, poderoso, Deus Yahvé. Então o povo se deixa seduzir muito facilmente, especialmente por essa licenciosidade dos seus ritos no culto. Não precisa de nada, vale tudo. E o que Acabe na verdade fez foi importar para Israel, para o
povo de Deus a adoração ao Baal fenício da sua esposa. E levou esse culto pagão para o reino do norte, para o povo de Deus, inclusive construindo um templo. Construiu um templo para Baal, para esse Deus lá em Samaria, na capital do reino do norte. O que acontece é que ele ele igualmente fez Salomão, erguendo um templo a Deus em Jerusalém, ao Senhor. Acabe fez igual, mas nesse templo a Baal, o que Acabe faz é elevar o culto a Baal ao status de culto oficial do povo, lá no Reino do Norte. Coisa terrível. Um culto que é abominável a Deus, porque é idolatria, e um culto que é desonroso aos israelitas, que é povo de Deus, que conhece a Deus. Deuses inúteis, né, Nivaldo? Só Deus, o Criador, só Yahvé é digno de ser adorado. Mas olha, o povo desonra tanto ao Senhor, o povo se corrompe de tal forma, o rei, né, o casal real leva o povo a isso, que nos terraços das casas haviam altares a Baal. Assim como também nas ruas de Jerusalém, nas ruas das cidades ali ao redor, em Samaria, nos terraços das casas. Imagine na varanda da sua casa um altar erguido a Baal. Nas casas, várias casas, todas as casas. Será que em todas as casas? Não, na maioria, grande maioria das casas. E vejam que interessante justamente essa parte da história. O culto a Baal ganhou tamanha força, tal força, que a essa altura ele já permeava a grande maioria da nação israelita, ali no Reino do Norte, mas não toda a nação. E Elias, como ser humano, profeta de Deus no meio de tudo isso, andando pelas ruas, imagina como que ele se sente. Elias era um homem igual a nós, um ser humano. Ele se abate, ele fica cansado dessa luta, falando do Deus verdadeiro, travada contra adoradores idólatras e deuses de segunda categoria, deuses inúteis. Parece que ele está perdendo a batalha. Porque nos terraços das casas ele olha e vê altares. Erguido para quem? Para Baal. E por todo lado que ele olha, parece que ele só vê altares erguidos para Baal. E ele pensa, eu estou pregando aqui a fidelidade a Javé, a Yahvé, a Jeová, já transliterado para o português. Yahvé, Javé, Jeová, transliterações. Mas eu estou pregando a fidelidade a Yahvé, mas para onde eu olho nas casas, eu vejo nos terraços o quê? Altares erguidos a Baal. Parece que eles estão vencendo esse confronto, essa batalha. Tanto que lá no capítulo 18, que a gente não vai para lá agora, mas só para falar do que nós estamos agora aqui comentando, capítulo 18, verso 22, Elias fala assim, eu sou o único que restou. Ele está enfrentando uma crise existencial. No capítulo 19 ele continua falando, ele está depressivo lá no capítulo 19, no verso 4, ele fala para o Senhor assim, Senhor, Deus, eu já fiz o bastante, eu já fiz o que podia, eu já vivi bastante, já trabalhei bastante, já fiz o bastante, tira a minha vida.
depressão, ele está depressivo, ele vai para a caverna. Verso 9 do capítulo 19, Deus mostra para ele que sempre esteve com ele. Elias, o que você faz aqui na caverna? Deus está com ele. Não é do lado de fora, mas é dentro. Ele está dentro da caverna e ouve Deus falar assim, o que você faz aqui? Não é de fora dizer, Elias, o que você faz aí? É diferente. E aí ele continua reclamando, ele volta a dizer para o Senhor no verso 10 do capítulo 19, Senhor, eu sou o único que sobrou. Deus fala para ele no verso 11, sai da caverna, sai daí, ânimo. Verso 14 ele responde, Senhor, eu sou o único que sobrou e estão procurando me matar. E é interessante a resposta divina para Elias, quando parecia que toda a nação de Israel servia a Baal. Todo o povo servia a Baal. Não. Verso 18 do capítulo 19, eu estou só adiantando aqui, mas nós vamos voltar para o 17. Deus diz para ele, não, Elias, não é isso não. Você não é o único que sobrou. Eu fiz sobrar 7.000, ainda 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobraram diante de Baal e não beijaram a Baal. 7.000 é uma cifra arredondada que certamente simboliza um número perfeito, número 7. E conforme os planos soberanos de Deus, controle absoluto de Deus, ele fala, não, tem 7.000 que não se corromperam. Isso para falar de um remanescente, de pessoas do povo de Deus, piedosas e tementes a Deus, que não se corromperam. Perseveraram, foram preservados na adoração a Deus, mesmo quando a nação parece que quase toda ela se corrompeu. Numa situação de extrema corrupção, numa situação de extrema apostasia do povo, Elias tinha chegado a essa conclusão errada. Somente ele tinha permanecido fiel a Deus, ele não via mais nada, ele estava nervoso, estava depressivo. E Deus fala, não, você não está sozinho não, eu tenho um povo remanescente, preservado, conforme o meu controle soberano absoluto. Aí eu penso assim, de que lado que nós, eu e você, trazendo para a nossa realidade, se a gente vivesse essa época, de que lado nós estaríamos? Da grande maioria maciça da nação que se corrompeu ou do lado desses 7.000 que não se corromperam, não deixaram de adorar ao único Deus verdadeiro? Porque às vezes é mais fácil fazer coro com a maioria, não ser antipático. Fazer coro com a maioria é mais fácil. A questão é que sempre houve corrupção. Dá para a gente notar, sempre, todo o tempo. Sempre houve desvio da fé, sempre houve renegação, abandono da fé, apostasia, que significa justamente isso, entre o povo de Deus. Mas também sempre houve, em todo o tempo, um remanescente fiel do povo de Deus. Não é o caso agora da gente ir lá verificar, mas Romanos 11, a partir do verso 4, aliás, Romanos 11, desde o começo, Paulo fala disso. Porque lá no tempo de Paulo, ele estava enfrentando também a apostasia. Ele falava, tem um remanescente do povo de Deus. E ele cita essa época de 1 Reis. Muito interessante. Não foi todo o povo de Deus que se corrompeu, não. Nunca foi, nunca será. Outro rei, a história vai mostrar que veio depois de Acabe, ungido pelo profeta Elias, sob a orientação expressa de Deus, de Yahvé, unja fulano. Uma orientação objetiva, nominal, expressa. Esse rei,
ele exterminou o culto a Baal que predominou nessa época de Acabe. De modo que então esse capítulo 17, aqui voltando para o nosso capítulo 17, no sentido restrito, ou seja, mais limitado, você pode dizer assim, o profetismo em Israel começou com Samuel. Verdade, Samuel começa o ministério profético, mas esse capítulo 17 de 1 Reis, ele mostra que o profetismo clássico, ele é encabeçado em Israel justamente por Elias. Clássico no sentido de tradição, tradição de... Depois de Elias e Eliseu começa uma outra ordem de profetas divididos, você conhece essa divisão, dividida em duas classes, profetas maiores e profetas menores. Por que chama profeta maiores e menores? Porque deixaram escritos em maior quantidade, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e outros profetas que deixaram escritos em menor quantidade, escritos menores, livros menores como Obadias, Amós, Sofonias, Oséias, né? Então começa depois de Elias e Eliseu essa outra ordem de profetas divididos em classes, profetas maiores e menores, mas o profetismo clássico em Israel começa então com Elias. O tema central desse capítulo 17 de 1 Reis é justamente esse grande confronto de Elias com a política do rei Acabe, que traz consequências terríveis para o povo. Por isso que se diz que Elias então marca esse profetismo clássico com essa ação política e social, porque diz respeito ao povo também, que vai estar presente inclusive todos os demais profetas, essa marca de ação política e social. E fala esse capítulo 17 de coisas assim como Elias sendo alimentado por corvos, coisa extraordinária, né? Ou seja, demonstrando o cuidado de Deus com o seu servo de forma extraordinária. O nome Elias significa, como já dissemos, Deus é o meu Senhor, Javé é o meu Senhor. Então, todo esse conceito permeia o programa de vida de Elias, ele vive nessa essência dessa mensagem. Nos 6 primeiros versos do capítulo 17, ele entra em cena com um julgamento que ele dirige ao rei, que é para todo o povo. Esse julgamento dito pelo Senhor é o seguinte: traindo Yahvé, que é o Deus da vida, a terra vai ficar sem vida, vai ficar seca. E quem está com Yahvé, mesmo nesse tempo, vai encontrar o necessário para viver. Olha que interessante. Traindo o Deus da vida, a terra vai ficar sem vida e seca. Mas mesmo nesse tempo que a terra está vivendo, esse tempo de seca, quem estiver com Yahvé vai encontrar o necessário para viver. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A forma histórica do que aconteceu, como foi, a forma histórica muda. A norma teológica jamais muda. Serve para o dia de hoje. Em situação difícil que a nação pode passar pela sua corrupção, mesmo nessa nação, nesse tempo, aqueles que estão com o Senhor vão encontrar pelo menos o necessário para viver. Isso é o que diz um resumo muito breve dos versos 1 a 6. E depois no verso 7, é justamente aquele relato, aquela narrativa da viúva de Sarepta.
Javé se manifesta sempre no meio dos pobres. Pode notar isso. No meio dos pobres e necessitados é quando Javé, quando Deus, o Senhor, se manifesta. Fazendo o quê? Dando vida, dando o necessário. Não importa a situação, mas ele se manifesta dando o necessário através do gesto de pessoas capazes de repartir o pouco que tem. Isso é o que diz um resumo do verso 7 até 16, que é Elias sendo hospedado por uma viúva na cidade chamada Sarepta. É interessante porque a cidade chamada Sarepta é uma cidade litorânea localizada ali num território governado, olha que interessante, por um rei chamado Etibaal, que é pai de Jezabel. Deus manda Elias para lá, para essa cidade, um território inimigo, e lá, por uma viúva que não é do povo judeu, Deus cuida do seu servo. Olha que maravilhoso isso. Deus vai usar quem Ele quiser. Ele é Deus de toda a terra, nação, povos. Ele tem o controle de tudo. Ele, como alguém já disse, ele mexe no tabuleiro do mundo como Ele quer. E isso eu achei muito interessante. Então Elias vai ser hospedado, cuidado por uma viúva de uma cidade cujo o rei, a autoridade, é pai de Jezabel. Olha que interessante. E tem toda aquela história de que a forma como ela, o pouco que tem, ela reparte, ela crê no Deus do profeta Elias, Deus único e verdadeiro, mesmo não sendo povo de Deus, pertencente ao povo de Deus. Olha que interessante. Então Deus não deixa faltar absolutamente nada para aqueles que estão dispostos a repartir, a compartilhar, a ser solidário. Esse episódio lembra muito a passagem de Marcos 6, a partir do verso 30, que fala da primeira multiplicação dos pães. Aquele jovem que reparte o que tem. E Jesus faz um milagre, alimenta a multidão, não deixa faltar nada. A partir daquela predisposição de alguém tão pouco repartir. E para finalizar o verso 17 até o 24, que termina o capítulo 17, que eu vou me ater aqui, vamos parando por aqui, esses versos 17 até 24 mostram que o verdadeiro profeta de Deus não é portador da morte do povo, não é portador de morte. A mulher o texto diz que o filho dela, essa viúva, tinha um filho, ela não tinha nada em casa, ela repartiu com o profeta, fez um bolo para ele, nada faltou, e elas continuaram tendo aquele verso tão usado e muitas vezes deslocado, que o pessoal usa para outros fins. Aqui nesse contexto é coisa muito séria, muito séria. A farinha da vasilha não se acabou, o azeite da botija não secou até o dia que o Senhor fez chover na terra. E assim essa mulher, crendo e repartindo, viveu, não teve falta de nada. Ela achou que ela ia morrer, que só tinha um pouquinho de farinha, ia fazer um bolo, comer com seu filho e esperar a morte. Mas Deus multiplicou quando ela repartiu. E depois o texto diz que o filho dela adoeceu, morreu, e ela fala assim para o profeta, desesperada, né? A perda do filho, já não tinha marido. Ela diz assim lá no verso 18, na parte B: você veio aqui para lembrar do meu pecado, porque a morte ela é sinônimo, né? Simbolizando o pecado. Veio aqui para lembrar meu pecado, para matar o meu filho. Não, o profeta de Deus não é portador da morte.
O sinal de que o profeta de Deus anuncia a palavra de Deus é o fato dele ser portador da vida. Da vida. Então, Elias diz para ele não, diz para ela não. Ele orou ao Senhor, clamou ao Senhor, e lá no verso 22 diz que a vida voltou ao filho dessa viúva. Então ele pegou o filho, entregou para sua mãe, disse para ela: veja, teu filho está vivo. E aí termina o verso 17, o capítulo 17, no verso 24, que diz assim: então a mulher disse a Elias: agora eu sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é verdade. Então, o Senhor nos abençoe com esse breve relato de que a gente, como já alguém deu uma aplicação que eu achei muito interessante para esse texto. Você já se perguntou, por exemplo, como você faria para pagar as suas contas se você não tem dinheiro, você não tem recursos, você tem contas a pagar? Como você faria, por exemplo, até para suportar e esperar a próxima refeição se você não tem nada na sua despensa? Você já imaginou que Deus pode ser muito criativo, por assim dizer, no que diz respeito a suprir o seu povo? Essas são histórias maravilhosas que nos levam a isso. Elias descobriu isso. Corvos alimentando, coisa inimaginável. A viúva de Sarepta descobriu isso. Deus tem formas criativas de cuidar do seu povo, suprir o seu povo, à medida que nós estejamos decididos a seguir ao Senhor. Então Deus sempre vai suprir, e nisso nós podemos sempre confiar, que Ele vai suprir, mesmo que de maneira inesperada. Agora, se você passar por essa experiência, e se você for fiel ao Senhor, você passará por essa experiência, lembre-se de agradecer ao Senhor. Sempre ser grato ao Senhor, sempre ter um coração aberto e grato ao Senhor pela sua fidelidade. E nos dias de hoje, dias de bênção que temos vivido, não temos tido faltas, essa que é a verdade, lembrarmos também de ser gratos ao Senhor pela sua provisão todos os dias. Que Deus nos abençoe. Assim nós vamos terminando, e que o Senhor te dê um domingo de bênção, de paz, um almoço em família maravilhoso, uma tarde de gratidão ao Senhor. Logo mais às 18h30 nos reunimos nesse mesmo canal para o nosso culto. Que Deus abençoe. Obrigado, Senhor, por este momento de meditação aqui nessa Tua Palavra, que é edificante, que nos alimenta. Obrigado pelo Teu cuidado, obrigado a Deus por tantos exemplos maravilhosos do Teu amor, Teu cuidado, a Tua fidelidade para com o Teu povo. Nos ajuda, Senhor, a nunca nos desviarmos desse Deus maravilhoso, que sempre está conosco, que supre as nossas necessidades. Mesmo sendo nós pessoas tão falhas, o Senhor tem cuidado, tem provado e tem revelado-nos através da sua palavra o seu maravilhoso cuidado, o seu amor, a sua soberania. Obrigado a Deus por este momento, e nós te agradecemos com o coração feliz, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal, que Deus nos abençoe grandemente, e até logo mais.